Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amados. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais um ano poder estar entre vós. E para isso, agradeço ao pastor Joel, mesmo recebendo um convite tão especial, mas sei que sem a sua anuência, eu não poderia estar aqui tendo esta honra. Então, agradeço-lhe, pastor, agradeço a todo o corpo ministerial, Sua Excelência, senhora prefeita, por quem tenho grande admiração, e já de tantos anos, mesmo se vendo poucas vezes, mas a considero como uma grande amiga, pois desde os tempos que ela ainda não exercia o cargo majoritário dessa cidade, mas a gente já se conhecia. E mais uma vez eu a parabenizo, a senhora, a sua esposa, a sua família. Muito obrigado por esta honra. A todos os que compõem o poder legislativo, aqui tão bem representado por Sua Excelência, presidente da Câmara, a quem quero, em seu nome, agradecer a todos os demais e todo o secretariado aqui presente. Deus os abençoe. E aos amigos, quero agradecer a Deus pela vida do Wellison, presbítero Wellison, que eu tenho como um filho. Tive o prazer de trabalhar com ele há alguns anos, na usina Santa Clotilde, como também o Áquila, o Kennedy, a equipe, que são filhos também, congregam ali comigo, congregamos juntos. E a igreja, que Deus abençoe a vocês. E Deus me deu o prazer de estar hoje com dois amigos, o evangelista Alexandre, pastor Wesley. Muito obrigado por se predispor a vir comigo e conhecer o pastor Givaldo, muito bom conhecê-lo, obrigado pelo carinho, as orações. E queridos, pastor Amaro, nosso primeiro vice-presidente da igreja, e na ausência do presidente, ele é o nosso presidente, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, pela vida do Amós, presbítero Almerindo, e eu aprendi desde novo de aonde há uma autoridade superior a mim, eu não abri a boca. Eu acho que nos agradecimentos, com todo o respeito, a excelentíssima, eu me sinto mais que honrado e seria incoerência da minha parte ter coragem de abrir a boca na frente deste homem que nos inspira e que tenho o prazer de o também considerar como meu pastor. Então, eu passo essa honra de ministrar ao Senhor. Não, meu filho, fique à vontade, faça o trabalho, em nome de Jesus. Tá bom. Então, com a sua permissão, eu lembro-me que quando eu tinha 9, 10 anos, meu pai recebia visita. Meu pai, um homem simples da roça, mas quando ele estava, a gente não falava, não abria a boca, e quando tinha visita, pior ainda, nem passar na sala, a gente passava. Mas quando ele autorizava, a gente não falava, mas gaguejava. Então é o que eu vou fazer aqui, vou gaguejar um pouquinho. E para isso eu quero ler Lamentações, capítulo 3, uma expressão de um livro que tem uma importância tremenda, sobretudo na história dos hebreus. Capítulo 3, Lamentações, versículos 22 e 23. O texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Queridos, lendo este texto, nos traz à mente uma história, sobretudo para este dia em ação de graças, porque eu costumo dizer que entre um ano e outro, só quem dá o culto é o que sabe o quanto sofreu e, sobretudo, em tempo de crise. Nós percebemos, e os irmãos hão de convir, que na história do povo hebreu tem dois pontos principais. O primeiro a gente encontra no livro do Êxodo. Enquanto o livro do Êxodo, ele mostra uma história contundente de salvação definitiva. Quando Deus liberta o povo do Egito, a Bíblia diz que a história nos traz, e este momento é tão importante até hoje, era o momento da saída, o momento da alegria, o momento de festa, o momento de dançar. O outro ponto que também é comum no contexto hebraico até o dia de hoje é Lamentações. É o oposto do Êxodo, porque lamentação traz a contundência, o sofrimento na história que o povo passou. Mas o livro de Lamentações, para a comunidade, ela nos motiva a estimular a nossa fé. E o livro de Lamentações nos ensina a lidar, a conviver com as perdas e a dor. Então eu gostaria de tomar por base este contexto e usufruir um pouco histórico do personagem que protagoniza estes dias de sofrimento. Quando nós lemos o capítulo 1, o capítulo 3, versículo 1, os irmãos veem que a expressão, alguns biógrafos diz que Jeremias escreveu Lamentações, outros divergem, mas isto não vem ao caso. O versículo 1 do capítulo ora lido, ele diz: aqui há um homem que viu o que é aflição pelo furor do Senhor. Quando nós observamos a história de Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias era filho de sacerdote. Então, como filho de sacerdote, dentro de uma ótica histórica, Jeremias jamais tinha sonhado, Jeremias não tinha planos de ser profeta, no contexto do oráculo, literalmente falando. Todos os filhos de sacerdotes, os seus sonhos era se tornar sacerdote e um dia ser sumo sacerdote. Então a gente percebe que toda a formação da infância, na adolescência, Jeremias era preparado para isso na cidade de Anatote, até porque a cidade de Anatote era cidade sacerdotal. A história e a Bíblia diz que Jeremias foi criado ali, se preparando para o sacerdócio, para os 30 anos ser efetivado, e até os 50 orar para ser sorteado, para servir no santuário de Deus. Mas diz um contexto histórico que com 17 anos aproximadamente de idade, em um período de apostasia do Reino do Sul, quando Judá não queria ouvir a voz de Deus, então Deus precisava de uma voz profética. Então Deus
dentro de um contexto construtivo, dá para perceber que ele contraria os projetos e os sonhos do jovem Jeremias. Veja que Jeremias estava tão despreparado que quando Deus adentra aonde ele estava, e Deus faz uma das maiores declarações de escolha de toda a Bíblia, se não for a maior: antes que te formaste no ventre, eu te conheci. Poucos ouviram isso da parte de Deus. E te nomeei por profeta. E ele nasceu num berço sacerdotal. Isso foi tão impactante, porque Jeremias sabia quem era Judá, a rebeldia, como filho de sacerdote. Porque filho de pastor, querendo ou não, ouve coisas que outros não ouvem. Então Jeremias sabia a história de profetas passados. Então Deus disse: eu te nomeei como profeta às nações. E eu creio que trêmulo Jeremias questiona Deus. E diz: eu não passo de uma criança. Eu não sei nem falar, eu não estou preparado nem para saber dizer o que o Senhor quer. Eu sou inexperiente. Deus disse: não diga isso, porque fui eu que te escolhi, e aonde eu mandar você ir, você vai ter que ir. E o que eu colocar na tua boca, você vai falar. Em síntese, que eu sei o que é a restrição de horário, a Bíblia diz que Jeremias, a partir daqui, o seu conceito muda. Sai de Anatote para profetizar a poucos quilômetros. A chamada de Jeremias se deu ainda com Josias. Jeremias acompanhou a reforma religiosa e a sequência da dinastia davídica com Jeoaquim, filho de Josias. Então, pela insensibilidade judaica, pela rebeldia do povo judeu, então Jeremias começa a advertir de um juízo iminente, de um juízo devastador, caso não viesse arrependimento da parte de Judá. Mas o interessante é que as primeiras profecias duras, concretas de Jeremias, não começou de baixo para cima, começou de cima para baixo. Na porta do templo, ele começava a pregar a mensagem dura que Deus lhe dava, e isso incomodava, porque em toda a história, o problema maior não é o povo, é a cúpula. Então Jeremias profetiza: caso não houvesse arrependimento de cima para baixo, o juízo viria. E em síntese, foi desconsiderado. Alguém importante esmurrou no seu rosto. Você percebe que Jeremias profetizava a invasão dos caldeus, mas ninguém acreditava. Quando Nabucodonosor cerca a Sitia e vem com a primeira leva no período de Joaquim, a profecia de Jeremias permeava, mas ninguém lhe dava crédito. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém. Estou falando em síntese. Invade Jerusalém e faz o primeiro estrago. É nesta primeira leva que Daniel é levado para a Babilônia, seus amigos. Então aqui Jeremias vê um destroço. Seus amigos
amigos de seu pai, sacerdotes, sendo levados cativos, alguns mortos, outros chorando, porque Anatote era cidade sacerdotal e a maioria, ou grande parte deles, morava em Anatote. Então Jeremias conhecia a história. Nabucodonosor leva a primeira leva de judeus para a Babilônia e nomeia ainda a dinastia de Josias, deixando o irmão de Joaquim, Zedequias, para reinar em Jerusalém, submetido às ordens da Babilônia. Zedequias começa a reinar, submetido, subordinado a Nabucodonosor. Dava para sobreviver, porque mesmo com destruição, ainda havia muita coisa de pé que fortificava a esperança. Mas Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor e politicamente, diplomaticamente, ele fez uma aliança com o Egito e com outras nações adjacentes que prometeram que Nabucodonosor viesse de novo. Eles protegiam Jerusalém, obviamente, a Zedequias. Quando ele faz esta aliança, Jeremias vai a ele, o topo, e diz: não confia no Egito, porque se tu continuar confiando politicamente, belicamente no Egito, Nabucodonosor virá a ti e você não vai resistir. Mas a profecia de Jeremias foi tão contraditória aos olhos da cúpula e do rei, que jogaram-lhe na prisão. Você não vai profetizar. Jogaram-lhe na prisão escura, sem alimento nutritivo, a pão e água. Em Lamentações você vai ver na linguagem de hoje, comendo comidas estragadas. Jogado no fundo da prisão, esquecido. E o pior é que Deus ficou em silêncio. Como entender isso? Se você lê Lamentações, é aqui que ele toma como pressuposto. Aqui está um homem que viu o que é aflição. A aflição está tão manha que ele começa a dizer: o Senhor me jogou no chão e pisoteou em cima de mim. O Senhor me esqueceu e me jogou no meio da escuridão. E me bloqueou, nem a minha oração ele responde. Porque o difícil é quando estas horas chegam. Nessas horas, quando Deus diz sim, é bom. Até quando Deus diz não, é bom. O problema é quando Deus não diz nada. Ele diz: o Senhor me esquadrejou. Na linguagem de hoje, está dentro do contexto. Ele diz: o Senhor me bateu na cara, nas costas, com a costa da mão, o dia inteiro Ele bateu em mim. Ele quebrou os meus ossos e eu só fiquei o couro e o osso. Quem olha para mim zomba e ri de mim. Eu me tornei motivo de zombaria e de escárnio. Como entender? Jogado no fundo da prisão, achando que Deus não estava lhe vendo. Mas enquanto Deus estava em silêncio, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo.
A invasão dos caldeus era iminente. E a Bíblia diz que os desertores, que com medo de Nabucodonosor fugia para a Babilônia, entre eles e Adalias, quando chegava na Babilônia, ia dizer e começava a comentar: dentro de Jerusalém tem um profeta, homem de Deus, que profetiza a verdade. E a notícia, diz a Bíblia, que chegava nos ouvidos de Nabucodonosor, que dentro de Jerusalém, na prisão fria, tinha um profeta injustamente maltratado lá dentro. E ele sendo massacrado na prisão, comendo cinzas, e isso machucou ele por dentro. Isso machucou ele por dentro. Chegou o ponto, quando vai chegando em parte desse capítulo de Lamentações, que ele diz: o Senhor desviou os meus caminhos, se esqueceu de mim e me abandonou. Eu já não vejo mais esperança no Senhor. Eu vou me lembrar dessas aflições. Como eu vou me lembrar. Mas aí o versículo 21 ele vai dizendo: mas tem uma coisa que eu também me lembro, e é nessa que eu estou agarrado. É nessa única coisa que eu tenho esperança. Em que é que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então esta era a única esperança que ele agarrava. Isso queria dizer: pode pisar, pode machucar, pode até esfolar, pode até arrancar o cabelo, mas não vai destruir, porque a misericórdia, o amor de Deus está lá. Mesmo no meio do silêncio. Ele diz: cheguei ao fundo do poço, e em meio a tantas lembranças ruins, uma única lembrança ainda mantinha ele de pé. E ele se agarrou nela como a única esperança. E qual era? É que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. E toda manhã ela se renova, e a sua misericórdia não tem fim. Nos livros mais próximos do original, a palavra misericórdia não é repetida, mas a segunda vez ela diz o seguinte: o carinho do Senhor, o amor do Senhor se renova a cada dia. Ou seja, misericórdia está voltada para a graça, voltar o coração para a miséria dos outros, solidariedade. Ou seja, mesmo no fundo do poço, Deus estava dizendo: eu gosto de você, você é especial, eu tenho um carinho por você. Então olha para quem está ao teu lado e diga: Deus te ama. Se agarra nisso. Pode até destruir, ou tentar destruir, e melhor dizer, mas o amor de Deus está lá. Não, destruir não vai. Ele é meu, ele é especial. Ela é especial. Só esta misericórdia, só esse amor faz alguém dar culto em ação de graça em tempo de crise. O rei Zedequias manda chamá-lo para ver se ele mudava a profecia. E quando ele chega na presença de Zedequias, ele não muda. Eu disse a você que não confiasse no Egito, rei, porque agora o Egito abandonou Zedequias e todos os adjacentes. Mas ele faz um pedido a Zedequias: rei, não me deixe
voltar para aquele lugar, mas não. Dá para entender. É difícil entender Deus. Ele vai a Deus sintetizando nas entrelinhas, no contexto do capítulo 20, Jeremias. Vamos parafrasear no contexto. Ele diz: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me iludiu. O Senhor disse que ia cuidar de mim diante deles. Mas eu me tornei um espantalho. A palavra tua na minha boca se tornou vergonha. E eu falo, ninguém dá ouvido. Eu cheguei ao fundo do poço. E quero desistir, mas não estou conseguindo. Porque quando eu penso em parar de pregar a tua palavra, os meus ossos aquecem. E esse fogo queima dentro de mim. Diga para quem está ao seu lado, se de longe, diga: dá para parar, mas não, filho. Você ainda tem direito de gemer. Muitas vezes só é o que Deus nos dá direito de gemer. Eu sei. Eu vou dizer algo que eu estou falando em coisas grandes, em culto de ação de graça é coisas grandes. Eu disse uma vez só, vou dizer aqui de novo, um dos meus maiores sonhos quando Deus me chamou, lá na usina Santa Clotilde. No ano 2000 eu comecei a pastorear a igreja e aquilo entrou no meu coração, nos meus ossos. Eu vivi a igreja. Reformei, construí com a aquiescência do meu pastor. Mas o meu sonho era pastorear um campo. Eu sonhava tomando posse. Em 2005, o pastor me chamou no gabinete e disse: olha, nós vamos te separar para evangelista, para pastor, para você e para... Saí dali radiante. Cheguei em casa com alegria, contei para minha esposa. Só que passou 2005, 2006, 2007, nada. Silêncio. 2007 me chamaram e disseram: tem uma cidade para você. Você quer ir? Eu vou. 2008, 2009, ninguém disse mais nada. E eu me acostumei a ficar gemendo. Era o único direito que eu tinha. Alguém dizia: por que tu não vai no gabinete do presidente? Eu digo: não é por aí. Deixa eu gemer um pouquinho mais. É que enquanto Deus estava em silêncio, o meu sonho era uma cidade. Mas Deus em silêncio estava preparando o mundo. O Brasil. Mas Ele silenciou, não disse nada. Em 2012 alguém importante me chamou e disse: olha, tu é o quarto na relação. O pastor não quer te dar qualquer campo. Em 2015 o pastor morreu. Aí foi quando eu entendi. Deus não queria me colocar numa cidade. Deus queria me colocar no mundo pregando o evangelho. O silêncio de Deus não quer dizer que acabou.
O fundo do poço não quer dizer que o pior é o pior. É não, ainda tem algo que você pode agarrar. É porque a misericórdia de Deus, Ele gosta de mim, e toda manhã ela é renovada. Nabucodonosor entra na cidade. Jeremias era alvo fácil de ser atingido, porque agora ele estava detido no pátio da guarda. E quando Nabucodonosor cerca a cidade, Jeremias agora perde a proteção. Era um dos alvos mais fáceis. Mas quando o exército sai de Babilônia, diz a Bíblia, que Nabucodonosor chamou o capitão, o general Nabuzaradã, chamou os comandantes e disse: ataquem Jerusalém, mas ponha o olho em Jeremias. Deus foi lá na Babilônia e disse a Nabucodonosor, colocou no coração dele: ali dentro tem alguém especial. O exército já veio com essa ordem: não toque em Jeremias e não lhe cause mal, proteja ele, e tudo que ele falar, vocês têm que obedecer. E quando o exército destruiu os muros, quando o exército destruiu a cidade, massacre total, só ficou a cinza, só ficou o pó. E agora a ordem de Nabucodonosor era a Gedalias, o futuro governador: tire Jeremias do perigo, proteja e leve para casa. Agora ele sai do pátio direto para a casa do governador. Você sabe o que é isso? E o governador, autorizado pela maior potência da época, o mais especial era Jeremias. Então a ordem era: só ficou a bagunça, só ficou a miséria. E Nabucodonosor mandou dizer: diga a Jeremias, se ele quiser vir para a Babilônia, eu cuido dele. Isso era mesmo? Você está na prova? Desacreditado. E alguém mais importante dizer: não, ninguém toque em você, não, eu cuido de você. Era uma oportunidade que qualquer um queria ter. Deixar o desgraçado, a miséria, os entulhos de Jerusalém e ir para a Babilônia. Mas ele disse: não. Ele podia. E vou dizer para quem não tem esperança: ainda há esperança. Pregar em culto e ação de graça é bom. Profetizar em congresso é bom. Eu quero ver profetizar no entulho, quando ninguém acredita mais. E ele começou a profetizar no meio dos entulhos. Tudo destruído. Mas a experiência da prisão ensinou Israel. A experiência de Jeremias, Lamentação, segundo alguns rabinos, ela tem que ser cantada, tem que ser lida até o dia de hoje, porque ela ensinou e nos ensina até hoje a conviver com as perdas e com as dores. E quando achar que está no fundo do poço, ainda há esperança. E aonde eu consigo essa esperança? Em meio a tantas lembranças ruins. Talvez nesta noite você está lembrando. É normal a gente lembrar. A gente não esquece das coisas ruins. O próprio Jeremias disse: como eu vou me lembrar das cinzas que eu comi? Essa lembrança das comidas estragadas não vai sair da minha memória. Mas das misericórdias do Senhor, o carinho e o amor do Senhor, eu sou especial. Bata no peito e diga: eu sou especial.
Então nesta noite eu vim pregar para quem está no fundo do poço. Eu sei que nessa crise você teve perdas, você talvez teve derrotas e sentiu dor, mas você é especial. O pior não é dizer na nossa linguagem, o amor dele vem a cada dia, mesmo nas fraquezas e nos nossos defeitos. É por isso que é graça e misericórdia, porque eu acho lindo que a Bíblia, ela não só conta as proezas dos seus personagens, mas a maioria é a fraqueza deles. E é nessa fraqueza que a misericórdia cobre. Por isso que Paulo disse, quando eu me sinto que eu estou fraco, quando eu me sinto no fundo do poço que eu não sou mais nada, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque é aí que a misericórdia de Deus vem, e Ele é meu. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Eu amo a quem eu quero amar. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu lembro-me, vocês talvez já ouviram, quando eu não valia nada, quando olhavam para mim e dizia preto, pobre, analfabeto. Esse negro, dizia o meu pai, não vai valer nada. A misericórdia foi lá. E me cobriu. E me tirou do fundo do poço. Outro dia eu cheguei na churrascaria. E quando eu estava almoçando com alguns irmãos, o garçom me conhecia pelos vídeos. Chegou perto de mim, olhou de cima a baixo e disse, o senhor é o pastor Genival? Sou. Ele balançou a cabeça e disse, não pode. Como é que pode? Mas por quê? Tem tanta gente mais arrumado, mais branco. E Deus foi dar isso que o senhor tem logo, o senhor. Eu gosto de quem eu gosto. Não depende de quem quer nem de quem corre, é de quem eu tenho misericórdia. Então diga, Deus gosta de mim. Eu sou especial. Ponto final, viu? Você gosta ou que não gosta. Pode até fazer bochecha, mas vai ter que me encarar. Estou aqui. Quando um homem feito a história desse homem vem dizer, eu não tenho mais esperança. Deus pisou de homem, mas ele observou uma única saída do fundo do poço. E nessa única saída, em meio a tantas desgraças e memórias ruins, eu me agarrei. E qual foi, Jeremias? Na misericórdia. Ela é a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E o melhor, ela não tem fim, é eterna. Então, ela não tem fim. Ela não se revela pela aparência, pela grandeza, pelo título, não. Ela não tem fim, ela é eterna, é para sempre. E ela vem para todos. Então, nesta noite, eu quero saber... Talvez você chegou aqui no fundo do poço. Talvez você chegou aqui pensando que é o fim. A aparência é uma coisa, mas a realidade é outra. Talvez você já não vê mais alternativas. Há questionamento, há silêncio. Mas eu vim aqui nesta noite dizer, ainda há esperança. Ainda há esperança. E que prova o Senhor dá isso? Que quer ser alcançado por esta misericórdia. Como entender? Eu quero saber se tem alguém afastado.
Eu quero saber se tem alguém distanciado. Eu quero saber se tem alguém que não é crente ainda. Eu quero saber se tem alguém desesperado. Ainda há esperança. As maiores mensagens de Jeremias foi no meio dos entulhos, quando aparentemente não havia mais esperança. A quantidade de livros que a gente mais lê na Bíblia foram escritos em prisões. Jerusalém se restabeleceu. A tradição diz que Jeremias, a história dele terminou no Egito. E dali, até hoje, a gente está aqui, porque temos este contexto histórico. Porque nós viemos dos judeus, dos entulhos. E hoje o Paço tem uma igreja linda por conta disso. Porque alguém do passado, outros do passado, se agarraram nessa única esperança em momentos de dificuldade. Alguém sempre me pergunta: Bento, como vai ser? O que você acha como vai ser depois da pandemia? A história diz que todas as crises, a igreja sempre saiu melhor. Porque no meio da crise, a maioria sempre se agarra nesse detalhe: a misericórdia de Deus. E é base nesta misericórdia que eu quero lhe parabenizar, porque dá culto em ação de graças. Em meio a crises, só Deus para entender. Então, se você chegou aqui se achando que não tem mais jeito, está no fundo do poço, você vai sair daqui agarrado nessa esperança. E já prepara o culto em ação de graças. Já começa a armazenar refrigerante de agora. Compra melancia e me chama. Não é para pregar, chama para me comer melancia. Eu veio água de coco. E eu quero que você naquele culto diga: a misericórdia de Deus foi a causa de eu não ser destruída. Porque Deus me ama, Deus tem carinho, eu sou especial. Tem alguém para Jesus nesta noite?